Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Mais um dia, pela graça do Senhor, me sustentou até aqui. Eu só tenho que louvar e agradecer o Senhor de estar em comunhão com os irmãos. E hoje eu vou falar sobre a verdadeira paz. Bom, Deus, Jesus, Ele já providenciou tudo, né? Nos ensinando sobre o amor, perdão, tolerância, a compaixão, a apatia pelo próximo, a bondade. Isso, a paz, né? Isso tudo foi consequência de quando nós resolvemos seguir segundo a nosso Jesus Cristo, né? Quando Jesus nasceu, os anjos cantaram, anunciando, né, trazendo uma mensagem, lá em Lucas 2,14, que fala assim: glória a Deus nas alturas e a paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem, e a paz em todas as áreas. Né? Eles estão anunciando que Ele é a paz, nossa paz em todas as áreas. E Jesus, quando ele partiu, né? Ele e despediu dos seus discípulos, ele nos deixou também mais uma herança, né? Que ele declarou lá em João 14:27, que fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo vos dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, né? E ele fala que ele dá a paz dele, e para a gente não se atemorizar. Nós temos uma vida cheia de problemas, né? Preocupações, de sustento, de criação de filho, sobre saúde, sobre vários aspectos, né? Mas como a gente vai vamos seguir? Olhando para a paz que o mundo, né, a maioria vive, ou nós vamos viver naquilo que nós acreditamos, né? E porque o mundo, ele fala que a gente só vai ter paz quando nós não tivermos problemas nenhum, tudo estiver resolvido, né? Tudo está em ordem, a conta paga, saúde, né? A saúde bem, saúde boa, não temos problemas conjugais, não temos problemas com nossos filhos, financeiro, aí nós vamos ter a paz, né? Mas o Senhor promete que mesmo com a tribulação a gente consegue ter a paz, porque ele nos pede, né? Em vários versículos falam sobre isso, né? Para nós termos fé, como ele fala em Mateus 6, lá em 6:34, que fala para nós nos preocuparmos com os dias de amanhã. E ele pede simplesmente para nós acreditar que o nosso sustento, a nossa paz é Deus, é Jesus. Então nós temos que realmente fazer essa metanoia, ele descansar. Como fala lá em Hebreus 10:23, apegai-vos com firmeza à esperança que profetizamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então nós temos que não perturbar o nosso coração.
A gente pode pensar no problema assim. Podemos falar, Pai, eu estou esperando em Ti. Né? Que só através pela Sua graça, pela Sua misericórdia, o Senhor vai trazer todo o refrigério que nós necessitamos. Então, me dê a força, né, para passar por isso. Para não me tirar o sono, não me tirar o apetite, não deixar a mente cansada, sobrecarregada. E Ele promete tudo isso, nos aliviar. Mas para isso a gente tem que olhar para Ele, confiar nele, ter aquela fé, né? Para trazer a paz que excede todo o entendimento. E às vezes, eu vejo pela minha vida mesmo, às vezes a gente aprende apanhando, que a gente vai ver que toda aquela preocupação, todo aquele sono, todo aquele, né, só nos estressou, só deixou de a gente aproveitar certas coisas, certas situações, certos momentos, da gente se quebrantar nele, né, e saber que ele é poderoso para fazer muito mais do que sequer nós imaginamos, nós pensamos. E ele no momento certo, ele não está alienado, assim, não está olhando para nós, né? Essa semana mesmo, ele me deu uma resposta, assim, foi muito rápida, né? De coisas que eu achei que ia ser uma solução impossível, e ele, em algumas horas, ele solucionou. E aí eu peguei e falei, nossa, Pai, como a gente limita o Senhor com a nossa pequena fé. Mas ele é tão misericordioso que ele nos pede o mínimo, né? Quando no versículo fala, mesmo que tenha fé no tamanho de um grão de mostarda. Quantos sonos nós perdemos, quanto falta de apetite, quanto estresse nós já tivemos até o dia de hoje, e até aqui o Senhor nos sustentou. Muitas coisas já começaram a se resolver ou já se resolveram, né? Talvez algumas ainda não, mas a gente tem que crer que o Senhor no momento certo Ele vai fazer. Se Ele não fez, porque não era o momento certo. E quando às vezes o Senhor nos dá uma palavra, nos dá um testemunho, é porque a gente viveu, né, a situação, ou a gente está vivendo, e o Senhor pede para nós olharmos de maneira diferente, né? Olhar com os outros olhos, olhar com os olhos dele, né? Quando eu falei que quando Jesus despediu, né, dos seus discípulos, ele deu também o Espírito Santo do Senhor para nós, para nos ensinarmos, para dar, mas às vezes a gente está tão perturbado que a gente não ouve a voz do Espírito Santo, a gente ouve as nossas aflições, os nossos problemas, os nossos medos, e os nossos medos acabam ficando muito maior do que a verdadeira mão, o verdadeiro poder do Senhor. Descansar. Sabe, eu sei que
é momentos difíceis e Ele mais ainda sabe, Ele conhece cada um de nós, sabe de nossas necessidades todas, todas. Por mais que a gente não entenda, às vezes, até o desígnio do Senhor, ou acha que Ele se atrasa, não. Nós estamos aqui para viver, para fazer a diferença do mundo, né? Como eu mesma já falei, a andar em contramão do mundo, a viver simplesmente da fé, para resolver todos os nossos problemas, independente de qual que seja, financeiro, familiar, saúde, pessoal. E Ele nos dá todo esse respaldo. Então a gente tem que estar, sim, matando a nossa carne a cada momento, porque não é fácil. E Ele sabe que para nós não é fácil. Por isso, até mesmo, Jesus veio para nos trazer a salvação, mas também para ser um caminho para eles poderem entender mais. Ele é o nosso Criador, nós somos, antes de tudo, nós somos criatura dele. Ele nos formou, ele nos colocou cada célula para funcionar de acordo, né? Para cada um de nós termos a nossa identidade. Então ele sabe que cada um de nós temos uma identidade. Uns vão ter mais medos, outros, né? Outros não. Mas deixar ele cuidar. Por no altar dele, ele pede, né? Para nós descansarmos, colocarmos no altar dele. E termos a fé. Que a gente amenizar aquilo que está nos roubando a nossa paz. E às vezes a gente tem que calar o nosso medo, sabe? E através desse medo o inimigo também fala, porque o inimigo usa as nossas fraquezas. Ele sabe. E é isso que nós não podemos. Tem o presbítero Walter, né, fala, tenha fé e não medo, porque o medo nos trava. Muitas perguntas, mas Senhor, você não está vendo, né? O Senhor está vendo tudo. O que o outro está fazendo, o que você está precisando, necessitando, você e teus filhos, porque Ele vai cuidar de todos. E Ele cuida até aqueles, né? Até aqueles que não querem seguir, não acreditam na verdade dele, Ele cuida. Imagina nós, né? Que queremos fazer a diferença, queremos fazer papel de filhos, não de criaturas. E tirar esse medo, sabe? Uma doença que nos aflige, né, nessa modernidade, que é a depressão, síndromes de pânico. Eu já tive. O Senhor capacita médicos para essas áreas. Tá? Não que Ele não tenha o poder, né? Não. Mas Ele capacita. E Ele ajuda. É uma ajuda mútua. Porque Ele quer que a gente olhe para Ele. Eu já tive momentos que, com a minha síndrome do pânico e com a minha depressão, muito difíceis, que eu estava em qualquer lugar, eu tinha que voltar para o lugar onde eu estava morando no momento. Isso, da síndrome do pânico, eu morava em Curitiba, onde eu tive o meu primeiro deserto. E o Senhor ainda tinha que me sustentar, que meu esposo, ele também estava em depressão e a depressão dele estava tão, assim, um distúrbio, né, o hormonal dele estava tão grande que ele tem vitiligo
que é realmente totalmente emocional, né? A ciência já declarou que isso é totalmente emocional, que consegue fazer uma bagunça no nosso sistema, né? E eu estava no lugar e eu tinha que ir correndo para casa. Meu lugar, meu porto seguro era em casa e era debaixo de uma mesa, de uma copa. Aí eu pegava, deitava em modo fetal, né? E falava: Senhor, só o Senhor pode me ajudar. E não é fácil. Para alguns, pode tenha que ter um acompanhamento, né, profissional, mas sabendo que Ele traz essa paz, né, para que esses seus medos, essa síndrome que tenta nos roubar, né, o pânico, a depressão, as preocupações, que o Senhor consegue nos curar e nos libertar, né? Que nós podemos contar com Ele e acreditar, como em Hebreus mesmo fala, porque Ele promete que Ele é fiel, e Ele é fiel, e Ele prometeu nos cuidar, tá? Para que nós passamos por essa nossa jornada, para chegarmos na terra prometida, né? Aqui ainda na terra, vivermos o sobrenatural do Senhor e dar uma continuidade numa vida sem choro, né? Sem dor, junto a Ele, na nossa terra prometida com Ele. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Beijos e boa noite.